Olá, pessoal. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Agora, 7 horas, horário do Brasil, entrando com a gente hoje no webinar de Conectividade LoRaWAN. Então, a gente vai pegar hoje da teoria prática com a RAC 3172, né? Um webinar aí que a gente fez com carinho aí para todo mundo, todos os clientes do Brasil, né? Que precisam aí desse insight, que é muito interessante. Estamos trazendo aqui hoje 2 experts. Temos o Emerson Ferreira, que é gerente comercial da Albacor, e o Pedro Bertoletti, que é consultor técnico no Instituto de Pesquisa do Eldorado, e trouxe para a gente hoje o livro dele de Conectividade LoRaWAN, Fundamentos à Prática. Então já vou falar para vocês, pessoal, para concorrer o livro, não esquece de seguir o LinkedIn da Tago. Eu vou colocar o LinkedIn da Tago aqui no chat. Depois que você se inscrever, confirma aqui para a gente que no final vai ter um sorteio de 30 cópias do livro e 5 placas da RAC para quem seguir a Tago e participar e seguir com a gente no webinar até o final. E daí vamos seguir com algumas instruções de como você vai poder receber esse prêmio. Legal? Então vamos nessa, agradecendo novamente aí a presença de todos. Meu nome é Thiago, eu sou um gerente de sucesso de clientes aqui, Customer Success Manager na Tago. E eu vou falar um pouco da plataforma para vocês, se vocês ainda não conhecem a Tago ou conhecem, mas querem entender um pouquinho mais, né? Então a Tago, como aqui já diz, é a plataforma que vai além do IoT, né? Então é o seu âmbito de ferramentas onde você pode construir aplicações para processar dados, visualizar e executar relatórios, criar hierarquias de usuários, ter o seu mobile app, um white label, gerir diferentes aplicações, convidar colaboradores a aplicações, gerir os seus limites e os seus dispositivos e muito mais. Vou trazer aqui alguns tópicos brevemente para a gente poder encaixar junto com o Emerson e com o Pedro. Legal? A nossa missão é capacitar e inspirar os indivíduos e organizações a acessar e criar valor a partir dos sensores, né? Então, presentes em diversas verticais, hoje principalmente aí no Brasil, na agricultura, na indústria, né, na área de utilidades, transporte, cadeia de frios, são verticais muito fortes, né? E que capacita muito o usuário a criar aplicações com qualidade e rapidez. Então, hoje nós estamos em 120 países, né, tendo aí mais de 10 mil contas ativas e 500 sensores homologados, né? Então, com presença no mundo todo aí, reunimos expertise, né, e feedback de muitos usuários, trazendo esses insights para dentro da Tago, né? Então, qual que é a ideia, né? O que a gente pode estar aí trazendo para o público, né, como um diferencial? Primeiro, integre qualquer sensor à plataforma, certo? Se você tem um sensor LoRa, MQTT, HTTP, enfim, você pode combinar suas tecnologias e consolidar isso dentro da Tago, né? Então, a possibilidade de integrações com diversos sensores, né, é muito ampla, possibilitando aí a criação de múltiplos verticais dentro da Tago, né? Então, criar dashboards, configurar portais para o usuário, fazer um white label desse portal, fazer um white label para o próprio cliente, né? Adicionar ferramentas para o cliente exportar o dado, para o cliente gerar um relatório, adicionar um sensor pelo QR Code, separar diferentes clientes dentro de hierarquias, né? Fazer uma aplicação completa de ponta a ponta, consolidando também o serviço do cliente. Então, pegando lá, enviando os dados para um CRM, um ERP, um SaaS, onde é feito um pós-processamento, consolidando tudo isso, então, dentro da Tago. Hoje a gente vai estar focando em LoRaWAN com a RAC, então acho que vai ser um exemplo excelente para a gente ver como que isso funciona na prática, né? Então, vamos ver o que a gente tem hoje, que a gente pode ali garantir o sucesso de vocês, né? Então,
por trás da Tago tem toda uma infra que é preparada para aceitar aplicações de todos os tipos em verticais. Então, com um uptime aí de 99,9%, né? Já certificado na ISO 27001, GDPR para a Europa, fatores de segurança que são importantes para empresas também enterprise. Então, a gente tem a autenticação de 2 fatores, SSO, backup para recuperação de desastres. É uma plataforma completa com API aberta. Então, se você entrar hoje no site da Tago, na página de desenvolvedores em particular, você pode ver toda uma documentação e o SDK para que você construa scripts dentro da Tago, seja para KPIs, estatística, forecasting, ou conectar com uma API externa que faz esse processamento e traz de volta para a Tago, para que você possa consolidar isso no portal do seu cliente. Então é aí que a gente fala que vai muito além de IoT, né? Você pode ter todo o seu log para auditoria, dicionário bilíngue, pode lançar aplicações em vários idiomas, junto com um suporte fenomenal. Então, o que eu gostaria de trazer, além de dar esse início, né? O Pedro vai acabar falando bastante um pouco também da Tago nos processos que ele vai utilizar. Então, o que a gente tem aí por vir que talvez possa ser interessante para você, né? Você pode ordenar widgets dentro da aplicação do mobile app para ter uma melhor experiência do usuário, ou seja, você pode criar um dashboard na Tago, ter uma visualização diferente lá para o mobile app, para quem está acessando a aplicação a um nível diferente, com uma permissão diferente, para que agregue valor àquela pessoa sem ter muita informação na mão dela naquele momento, claro, tudo gerido generalmente no browser, né? Criar temas únicos, então, com diversas opções de aplicações. Se você for lá no site da Tago agora, ir em Dashboard Templates, você vai ver que já tem vários templates lá com temas Dark Mode, Light Mode, para diferentes verticais que você já pode usar e começar a testar, conectar o seu sensor, trazer os dados, modificar, colocar o seu white label em alguns minutos, né? Temos também os secrets, né? Os secrets que já foi lançado também para guardar a chave se você usa, tem uma integração com uma API, tem essa troca de chaves e token, então hoje você tem segurança, né? E o que a gente fala de peace of mind, de poder guardar sua chave com segurança dentro da Tago e trazer isso trazer uma tranquilidade para o usuário final, né? Trazer essa segurança de ponta a ponta. E criar entidades customizadas. Então, entidades é algo de primeira mão que ainda está por vir, né? Que é onde você vai ter entidades obedecendo regras de banco de dados. Então, você vai poder ter lá prédio, né? Abaixo de prédio eu tenho apartamento, abaixo de apartamento tenho tipos de sensores, abaixo de tipo de sensores eu tenho usuário, né? Ou sensor em particular. Então, você vai conseguir gerir diferentes entidades usando regras de banco de dados. Isso vai ser muito interessante, porque quando a gente fala de uma aplicação escalável, onde eu posso fazer uma aplicação aí para 200, 300 clientes lá na ponta, ou mais, né? A gente tem essa estrutura que vai ser dedicada justamente para isso. Hoje já existe a possibilidade, tá, pessoal, de fazer isso, né? Utilizando os dashboards Blueprint, mas isso aí vai abrir, essa nova feature de entidades vai abrir muito espaço para que a gente possa colaborar ainda mais na escalabilidade dos nossos clientes. Então, falei um pouquinho aqui da Tago, tomei um pouco de espaço, vou colocar aqui no chat agora o link do nosso LinkedIn, segue já para concorrer ao livro, coloco aqui para a gente, para confirmar, já seguir, e no final do sorteio a gente vai rodar a lista e vai trazer aqui os ganhadores. Então, agora eu queria passar a palavra para o Emerson. Emerson, obrigado por estar aqui com a gente nesse webinar hoje, falando um pouco da Albacor, da Hack, né? Trazendo um pouquinho de conhecimento aí para a gente. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder, né, compartilhar um pouco aqui do que a Albacor, né, trabalha, do que a gente traz. E foi com grande satisfação, né, quando a gente teve esse convite, né, do pessoal da Tago e também do Pedro,
para que a gente pudesse fazer aqui realmente uma solução de ponta a ponta IoT, né? A Albacor, nós somos distribuidor, né, de soluções de comunicação sem fio, principalmente, e somos distribuidores oficiais da Hack Wireless aqui no Brasil, desde 2021, né, e temos foco, então, com Hack, falando bastante sobre LoRaWAN, né. A Albacor, nós somos aí uma empresa pequena em relação a grandes distribuidores, players mundiais, mas o que nós temos aí de diferencial é que a gente conhece muito bem aquilo que a gente vende. Então, a gente é uma empresa brasileira, formados por engenheiros brasileiros, temos aí mais de 200 mil dispositivos, né, entregues e comunicando aí no Brasil, com 20 anos aí de atuação no mercado, então conhecemos bastante os problemas, os processos, licitação, essas coisas que é muito própria, né, do nosso mercado aqui. Temos a honra de ser um parceiro da Taguaiô, né? A gente troca figurinha com o Fábio Rosa aí já há muitos anos, né? E a gente fica feliz de ter aí uma parceria, né, com uma empresa tão conceituada no mercado. Como eu já falei, nós somos aí distribuidor oficial da Hack aqui no Brasil. Então, tudo que você vê no site da Hack, a Albacor tem condição de estar te entregando, vendendo, obviamente com certificado Anatel, com tudo que, né, o mercado exige e precisa, né? Outra coisa importante, nós temos 2 engenheiros, né, de aplicação que conhecem, fazem projeto, né? Então não é aquele suporte técnico de simplesmente ler ali um datasheet, né? Nós temos aí o pessoal da engenharia que vai para o campo mesmo, passa sufoco, né? E sabe que realmente muitas vezes precisa aí desse suporte, né, mais especializado, e também num fuso horário, né? E também que fala português, que entende português, isso ajuda bastante aí no time to market, né? Nós vamos então falar aqui agora um pouco sobre o Hack 3172, que é o módulo, né, que é digamos assim, o ator principal aqui do que nós vamos falar hoje. Ele está homologado na Anatel, também está homologado na rede, né, pública da Everynet. Então, você não pode optar, né, por esse hardware aí no seu projeto, que você não vai ter nenhum contratempo depois, né, de ter alguma dificuldade com certificações e seu produto aí ter algum problema, tá? Dando uma pincelada, né, sobre o que você pode encontrar no Hack 3172, né? Um módulo pequenininho, nós estamos falando aí de 1,5 cm, né, por 1,5 cm. Você tem ele em 2 versões, né, de antena, então com conector IPEX, ou então sem conector, que você puxa aí uma trilha. Tem um shieldzinho, né, que vai proteger contra interferência eletromagnética. A construção dele é Castellate, né, então facilita também aí uma placa PCB, né, não precisa ser uma placa multilayer, né, uma placa simples, você tem aí o seu projeto já rodando com IoT. Outra característica é que ele trabalha com a pilha LoRaWAN 1.0.3, né, com classe A, B e C. Pode estar trabalhando também na configuração ponto a ponto. Isso é importante. O nosso módulo está homologado à Anatel tanto nas frequências baixas 902 a 907, as frequências maiores 915 a 922, né? Baseado, né, no STM32, WLE5, é um M4, tem SPI, tem I2C, tem 256K de flash, 64K de RAM, dá para fazer bastante coisa. Então, assim, não é um módulo simplesinho, você só vai fazer aquele sensor simples, você consegue fazer coisas sofisticadas com esse módulo, né? Outra coisa legal é que aquele desenvolvedor que não tem tanta habilidade em programação em C, não conhece muito ali o Cube, né, a ideia da ST, a Hack dá essa facilidade, entrega essa facilidade de uma ideia, né, RUI 3 baseada em Arduino. Então, aquele menino, aquele garoto entusiasta aí de IoT,
que brincou, né, na escola técnica com Arduino, consegue programar o RAC 3172, né, bem tranquilo, né? Não vai ter aí nenhuma dificuldade. Consumo, né? Então é um módulo que tem aí um consumo bem baixo, né? Um range de temperatura bem legal, bem interessante. Então você pode colocar isso num rastreador, pode colocar isso num sensor, né, que vai trabalhar em situação aí bem extrema, bem crítica. E uma coisa legal é que ele tem um irmãozinho, um pino a pino compatível que tem Bluetooth, que é o RAC 11720. Então, você está com o seu projeto com o RAC 3172, poxa, eu preciso integrar aqui no meu projeto uma interface Bluetooth. Você já tem um carinha pino a pino compatível, né, que você pode aí trazer para o seu projeto, tá bom? E fechando, uma coisa que a gente não viu ainda, a RAC trouxe uma solução, a gente trabalha já com comunicação sem fio já há bastante tempo, e o que a gente vê de mais problemático assim, né, para os desenvolvedores, pô, achei legal Zigbee, achei legal LoRa, achei legal Bluetooth, mas como é que eu vou fazer um POC? Como é que eu vou fazer ali uma prototipagem, né? Ter que desenhar uma placa PCB, tá certo que hoje, né, você consegue aí na China plaquinhas muito rapidamente, né, trazer, mas a RAC ela disponibiliza uma solução modular que ela chama de WISBlock, onde você tem aí já uma placa PCB pronta, onde você tem ali interfaces onde você vai conseguir colocar vários sensores. A RAC tem mais de 30 sensores, e com isso você faz uma solução inteligente, industrial, limpa, né? E consegue fazer aí uma prototipagem, um POC, bem rapidamente, coisa aí de horas, né? Você consegue já fazer aí uma prova de conceito. Então você tem aí sensores, né, dos mais diversos, GPS. O Pedro aí, por exemplo, vai usar aqui na nossa live de hoje essa solução, o WISBlock, né? E isso ajuda bastante você realmente trazer aí para o seu cliente uma prova de conceito, né? E já com uma interface aí com característica industrial, né? Outra coisa legal é que você tem já a interface pronta para painelzinho solar, para bateria, o drive já está pronto. Então, a RAC resolveu realmente facilitar bastante. E isso a gente traz tudo aqui para vocês num preço bem interessante. Nós estamos falando aqui de plaquinha de $50 já aqui no Brasil, com todos os impostos, sensores de $5, $7, $15, vai depender aí, obviamente, do sensor que você vai escolher, mas você já tem cases, caixinhas, já com a furação perfeita para você encaixar ali o seu hardware, o seu projeto, e colocar isso daí no tempo e já, né, ver rodando aí na plataforma da Tago.io, então você já está com tudo resolvido em questão de dias, né? Isso facilita bastante, tá bom? Bom, é isso que eu tinha aqui para pincelar. É óbvio que se tiver mais dúvidas no final a gente pode responder, mas vou passar aí a bola para o Thiago novamente. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Legal, Emerson, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, o Emerson vai estar aqui alguns minutinhos respondendo algumas perguntas no chat, se vocês tiverem algumas perguntas para ele. Lembrando que tem o Q&A também, se você não quiser usar o chat, colocar uma pergunta mais genérica, você pode ver ali em cima que tem o Q&A para postar a pergunta. E antes de passar para o Pedro, só lembrando, eu vi que algumas pessoas entraram depois, se você quer concorrer ao livro de conectividade LoRaWAN e também concorrer a esse módulo do Emerson, que é o RAC 3172, segue a gente no LinkedIn, vou colocar o link de novo aqui no chat para você, né? Não perde tempo, segue já, porque o sorteio vai ser no final dessa live, tá, pessoal? A gente já vai mostrar aqui e vai dar o passo a passo para vocês para receber o sensor aí na casa de vocês. Então, dito isso, Pedro, gostaria de te convidar aqui para a gente conversar, falar um pouco aí dessa solução que você construiu,
que eu acho que pegando assim de ponto a ponto é realmente fenomenal, né? Acho que as pessoas têm que ter esse awareness e ficamos muito contentes de ter você aqui conosco, né? Acho que é uma oportunidade muito boa. E vamos trazer então esses insights aí para o pessoal, né? Seguindo aí. Então fica à vontade. Tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço o convite. Muito obrigado, Thiago. Você me ouve bem, correto? Correto. Tudo bem. Vou seguir aqui. Hoje, como já adiantaram, né, a gente vai fazer uma solução ponta a ponta, onde a gente vai mostrar desde o dispositivo embarcado até a parte de nuvens, sobre um projeto de detecção de tombamento ou capotamento de veículos. Bom, vamos a uma visão geral do software. Primeiro ponto é o seguinte, como vocês podem ver na figura da direita, existe uma zona de inclinação do veículo, né, olhando ele de frente ou de trás, né, mas sempre nesse eixo, onde é considerado ok, né, ou seja, pode ser uma inclinação de uma curva, pode ser algum movimento passado em buraco, alguma coisa assim, e existe uma faixa onde não é ok, ou seja, onde o veículo passou de um ângulo, digamos, saudável e entrou num ângulo de inclinação de tombamento perigoso. O objetivo do projeto é justamente detectar quando o veículo entra nessas duas faixas, de forma a gerar um alerta automático via LoRaWAN, alerta este que será repassado, né, para a plataforma Tago.io, e a plataforma Tago.io, com as suas possibilidades de integração, visualização e armazenamento, vai poder lidar com esses dados e entregar esse alerta ou essa emergência a quem for de interesse. Por exemplo, um serviço de emergência, um telefone de emergência, como a gente vai ver logo a seguir. Então, de forma geral, o fluxo do software se baseia na leitura contínua do ângulo de tombamento ou ângulo de capotamento do veículo, a detecção deste via comparação com o ângulo de segurança, que nesse caso vai ser 40 graus, a gente já vai chegar lá, e além disso, que é o envio de quando acontece essa emergência, o projeto também contempla a parte de um envio periódico, ambos o alerta e o periódico com coordenadas GPS, do ângulo de tombamento. Então, o projeto não se baseia simplesmente no acompanhamento quando houve o problema, mas sim ao longo do tempo, para a questão de monitoramento. Para melhor explicar como esse projeto funciona, começando a fazer um mergulho nas suas funcionalidades, eu preparei o fluxograma dele. O fluxograma começa com as inicializações, ou seja, o projeto, isso aqui é com base no sistema embarcado que vai lá no veículo. Então, uma vez alimentado, o sistema inicia, faz a inicialização de hardware necessária, que seria a inicialização do módulo GPS e a inicialização da IMU, que é a unidade de medidas inerciais, que no caso é o acelerômetro e giroscópio juntos, que fundidos, né, essas medidas vão dar o ângulo de tombamento. Logo em seguida, é feita a inicialização do LoRaWAN, que operando aqui em modo de ativação ABP. Logo após isso, finalizando a etapa de inicializações, é feita a inicialização das temporizações de leitura de periféricos e envios LoRaWAN, de forma que o projeto fique operando em sincronia. O loop principal do projeto, ou seja, como ele funciona de forma geral, está explícito aqui nessa figura que vocês estão vendo aí. A primeira coisa acontece aguardando um tempo para a leitura, né, entre as leituras de IMU e GPS. Aqui estou operando com um tempo de 100 milissegundos. É feita a leitura, né, após esse tempo de espera, e com base na leitura do IMU é calculado o ângulo de tombamento, que eu chamo aqui de ATB, ângulo de tombamento. E esse ângulo é calculado com base em um algoritmo, né, chamado Mahoney AHRS, que é o mesmo algoritmo usado em muitos drones e veículos aéreos não tripulados, os VANTs, para a questão de obtenção de os ângulos de Euler, ou ângulos de atitude, ou seja, o roll, pitch e o yaw. Então, o acelerômetro e o giroscópio são fundidos nesse algoritmo, há uma fusão de sensores e onde se retorna esse ângulo de tombamento,
que é equivalente ao ângulo de roll do veículo. A gente vai explicitar um pouco mais para frente. Então, uma vez obtido esse ângulo, ele é comparado com o ângulo de limite, o ângulo de referência, que nesse caso, como eu disse, é 40 graus. Se caso ele for maior ou igual a 40 graus, é considerado que houve um tombamento ou capotamento e o veículo é enviado um alerta imediatamente via LoRaWAN com as coordenadas GPS atuais, que é a latitude e longitude, e esse ângulo. Caso contrário, ou seja, caso não houve o tombamento, é verificado se deve ser monitorado, né, ou deve ser enviado ali um envio periódico do ângulo de tombamento atual, que com certeza não é um ângulo de capotamento, e as coordenadas via GPS. Se for o momento, faz o envio. Se não for o momento, ele volta para o... Em ambos os casos, seja após o envio ou não, ele volta para o início do ciclo. Esse foi o fluxo, como vocês podem ver, ele é bem simples, né? Se há um alerta, envia imediatamente. Se não há um alerta, ele segue e envia no período especificado. Em termos de diagramas de bloco, ou seja, as peças de hardware que são usadas nesse projeto, temos inicialmente a Evalboard, né, do RAC 3172, idêntica à que vai ser sorteada nesse webinar. Essa RAC 3172, a EVB, ela possui 4 slots, na verdade 5 slots, para a ligação dos WIS blocks, que são esses slots A, B, C, D e um slot aqui, um I/O slot. Eu utilizei nesse projeto no slot A um GPS, um módulo GPS WIS block, que é um WILBLOX Max 7Q. Ele é um módulo bastante interessante, ele possui suporte a GLONASS, ele é bem robusto, tem uma recepção muito bacana, eu realmente gostei dele. E no slot C, eu utilizo uma IMU de 9 eixos, ou seja, acelerômetro, magnetrômetro e giroscópio, utilizando o IMU BMX 160. Então, com ambos hardwares ligados e, obviamente, o nosso protagonista aqui, que é o RAC 3172, juntamente com a antena, compõem o hardware desse projeto. A programação e alimentação aqui, a nível de testes de bancada, né, e validação, é feito por o cabo USB, mas o RAC, né, o RAC 3172 EVB, que é a placa Evalboard, suporta também um painel solar e também para alimentar e carregar uma bateria, e a bateria para alimentar o projeto. Uma bateria de uma célula, 3,7 volts, seja íon lítio ou LiPo, lítio polímero. Em termos de LoRaWAN, conectividade LoRaWAN, esse projeto contém as seguintes características. Ele opera em classe A, ou seja, só há uma mensagem de downlink que não é utilizada nesse projeto, só adiantando, ele só utiliza uplink, né? É utilizado o downlink quando envia-se o uplink, seria a possibilidade. Então, é a classe mais econômica em termos de consumo energético, LoRaWAN. O modo de ativação é o ADP, justamente para economizar ali a questão de mensagens de downlink, né, e ser o mais sucinto possível no modo de ativação. A região de operação dele é o AU915, desculpa, tem um erro de digitação aqui, que é a zona que opera o Brasil, né? Em termos de canais LoRaWAN, esse projeto utiliza os canais de 0 a 7 do AU915. O Automatic Data Rate está habilitado. Isso permite uma maior eficiência energética, de forma que o módulo LoRaWAN automaticamente controla o seu data rate, ou seja, a sua potência de transmissão e a sua velocidade de transmissão em função do quão forte foi recebido o sinal no gateway. Então, isso é bastante interessante para maior eficiência energética. Se ele estiver mais longe do gateway, ele vai optar por um modo um pouco mais gastão de energia, um pouco mais devagar em transmissão para aumentar o airtime. Se ele está mais perto, o oposto, justamente para garantir a recepção no menor consumo energético possível. Esse projeto utiliza por default Data Rate 2, que é o Spreading Factor 10. Ele não tem confirmação de recepção,
justamente para poupar a questão de mensagens de conectividade, né, um plano de conectividade, e ele não faz retentativas de envio, obviamente, se não ter a confirmação. Então, ele é um projeto bem simples. Ele envia quando tem um alerta, ou quando é a questão, né, do posicionamento periódico, e pronto. Características do uso LoRaWAN desse projeto, a gente pode partir lá da esquerda do End Device. Ele envia a mensagem por LoRaWAN, ou seja, via rádio LoRa e o protocolo de rede LoRaWAN, para a rede pública LoRaWAN, provida pela American Tower hoje. Essa rede pública vai receber, vai direcionar aos provedores, né, ou distribuidores LoRaWAN no Brasil, que hoje temos 4 deles, que é a Core, a NLT, TCTEC e Algar. Esses provêm toda a infraestrutura de servidores, no caso aqui Network Server e Application Server, para funcionar, e também redirecionam essa mensagem para a plataforma Taguaiô, onde é a plataforma cloud desse projeto. E aqui, na plataforma, esses dados colhidos e gerados viram informação. Eles deixam de ser dados e viram informação, viram valor agregado. Então, o fluxo é esse, né? Passando por toda essa infraestrutura. É importante ressaltar que em todos esses pontos onde tem o cadeado, ou seja, o fluxo de ponta a ponta, é criptografado, existe uma segurança. Então, o LoRaWAN, ele garante uma segurança bem robusta do end device até a nuvem. Então, se você trafega dados sensíveis, não é muito o caso desse projeto, mas se você trafegasse dados que podem causar danos ao seu negócio ou pode expor alguém a alguma situação, isso estaria assegurado, né, a questão de segurança, pois ele trafega de forma cifrada, né? Agora, uma vez que a gente entendeu qual que é o fluxo e como o projeto funciona, qual que é o fluxo de dados do LoRaWAN, é hora da gente entrar com mais detalhes em como é feita a detecção do ângulo de tombamento do veículo. O primeiro passo é a leitura da IMU, que, como eu disse, é uma unidade de medição inercial, que nesse caso eu estou usando um acelerômetro e o giroscópio do que está disponível aqui. Eu leio o acelerômetro e o giroscópio nos seus 3 eixos, X, Y, Z, a uma taxa de amostragem da IMU de 200 Hz, então eu estou lendo a 200 Hz essa IMU, e eu vou usar esses dados, né, a 50 Hz, ou seja, a cada 4 dados lidos eu vou utilizar um. Essa tática de reduzir a taxa de aquisição é justamente para evitar um pouco de ruído. É uma espécie de filtro para evitar spikes. Tá? Não é como uma média móvel, mas serve para suavizar as transições, já que o acelerômetro e o giroscópio podem ser bem sensíveis. Eu estou usando um range de 2G, mas isso é facilmente modificável. E o giroscópio, né, o range dele é de 500 graus por segundo, o fundo de escala, né, o slope dele. E uma vez que eu faço essas leituras, eu as insiro, ou seja, acelerômetro e giroscópio em 3 eixos cada, no algoritmo de Mahoney AHRS, que faz a fusão de sensores, ou seja, ele vai juntar acelerômetro e giroscópio, calculando os ângulos de Euler, ou os ângulos de atitude do veículo, que seriam o roll, como vocês podem ver aqui no carro na figura, é ele rolando, né, que seria capotando, o pitch, que é a inclinação, é o ângulo de arfagem dele, e o yaw, que é o ângulo de heading dele, que é o ângulo para onde ele está apontado, digamos assim, em hora de cima o veículo. E com base nesses 3 ângulos é possível inferir a orientação espacial do veículo, saber exatamente quanto ele está para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E por fim, em posse desses ângulos, eu obtenho o ângulo roll, eu destaco ele, porque ele é o nosso ângulo de tombamento aqui, o ATB, conforme a gente viu, e ele, se for maior que 40 graus, vai acontecer a detecção do tombamento. Então, em resumo, né, do funcionamento em caso de tombamento, que é o caso que a gente quer detectar aqui, o tombamento é detectado por tudo isso que eu acabei de falar, obtendo o ângulo roll. A mensagem é direcionada à rede LoRaWAN, né, que no caso aqui é a American Tower, e os seus distribuidores,
E, por fim, essa mensagem cai na Tago.io, onde ela é armazenada, exibida em dashboards, é processada, o alerta enviado ele é redirecionado, né, para quem quer que seja, e pode ser enviado também um SMS para um número de emergência, que pode ser, por exemplo, um número de algum socorro, alguma coisa do tipo, para ele prestar o socorro devido. Então, uma vez que houve o tombamento, uma série de ações são trigadas, são disparadas para avisar esse alerta. É importante ressaltar aqui que a integração entre a LoRaWAN, né, a rede LoRaWAN e a Tago.io pode ser feita de 3 formas principais aqui. Caso você utilizar a Evernet ou um distribuidor American Tower aqui no Brasil, né, de conectividade da American Tower, você pode seguir o procedimento aqui relativo ao Evernet. Já se você optar por utilizar os gateways da rede The Things Network, que é uma rede mais cooperativa, né, não passa pelos distribuidores oficiais, existem 2 guias aqui, um para a versão 3 e outro para a versão corrente. Então, você pode ficar livre para escolher. Agora, vou detalhar para vocês o código-fonte do end device, ou seja, do sistema embarcado aqui. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou só compartilhar a minha tela um instante. Vou seguir aqui. O projeto começa com o seu código principal, que é o enddevice.ino. Como o Emerson adiantou, esse hardware pode ser programado em Arduino, né, para maior facilidade, e eu optei por isso para poder abstrair toda essa parte de programação que pode ser um pouco mais complexa, para quem não tem vivência, e partir para o que interessa de fato, que é a aplicação aqui. Bom, existem alguns defines para a questão de mensagens de debug, tá? Uma que eu gostaria de destacar é o seguinte: eu estou aqui, né? Eu moro num prédio, aqui o sinal GPS aqui dentro não é legal, como qualquer lugar, né, indoor. Então, para fins de teste aqui, fazer sentido a coordenada, eu fixei uma lat long. Então, se esse define estiver descomentado, ele vai fixar a lat long de um local arbitrário que eu escolhi aqui, não é a minha casa. Mas se você quiser usar o GPS aí do lado de vocês, basta comentar essa linha que ele vai passar a ler o módulo normalmente. É simplesmente uma abstração aqui para facilitar a demonstração. Aqui vem a declaração de variáveis globais, que são relativas à temporização e o age do GPS, coordenadas. Algumas funções aqui que eu uso, mas o importante aqui é o setup. Ao inicializar, conforme eu mostrei para vocês lá no fluxograma, é feita a inicialização de hardware. Inicializo aqui o acelerômetro e o giroscópio. Inicializo o GPS também. O GPS comunica-se via WART com o microcontrolador. Eu faço as inicializações aqui também da questão do envio de alerta, que é de uma máquina de estados, eu já vou chegar lá, que detecta o tombamento. E inicializo o LoRaWAN, seguindo o fluxograma, e acabou-se. Então, a partir do momento que inicializou todo o hardware e a máquina de estado de tombamento, é feito aqui a inicialização, o setup. No programa principal, o fluxo dele, conforme disse no fluxograma, né, ele é bem direto ao ponto. Ele faz a leitura do acelerômetro e giroscópio, aplica a leitura no algoritmo de Mahoney, obtém o ângulo de Euler. Uma vez que ele obtém um ângulo de Euler, me interessa aqui o row, tá? Ele faz essa inversão do row com o pitch, porque a orientação espacial da placa aqui no meu protótipo, ele inverteu os dois, tá? Então é por isso que eu fiz essa adaptação. Uma vez obtido o ângulo de Euler, né? Eu reporto isso se tiver selecionado para imprimir aqui os ângulos, né, atuais, já adiantando para vocês, como vocês podem ver aqui no meu serial monitor, né? O meu carrinho está aqui um pouquinho inclinado, ele tem uma arfagem de 0 graus, e o yaw, que é a orientação dele espacial ali de cima, o heading, né, está 139 graus, 140 graus negativos. Uma vez que eu tenho esse row, eu parto para jogar esse ângulo na máquina de estados, que vai determinar se o veículo tombou
destombou, se está tombado ou se não está tombado. Então ele analisa continuamente com o tempo para saber o que está acontecendo. Se por um acaso houve tombamento, é feito o alerta de emergência. Se não houve o alerta e é tempo de envio LoRaWAN periódico, ele faz o envio periódico. Simples. E ele também tem um tempo entre a leitura GPS aqui, obviamente, se não estiver esse IFDF aqui habilitado, né? Senão ele sobrepõe com as coordenadas de teste. Agora, entrando um pouco mais no detalhe, eu vou mostrar aqui o LoRaWAN, as rotinas de LoRaWAN. Nas rotinas de LoRaWAN, eu faço a inicialização com as credenciais, né? Que seria o Dev Address, Application Session Key e Network Session Key, que são definidas nesse H aqui, no def LoRaWAN.h. E uma vez feito isso, eu começo a fazer inicializações parâmetro a parâmetro. Ou seja, seto o LoRaWAN para BP, seto a potência de transmissão, acerto o Channel Mask para ele usar os canais de 0 a 7, né? Se vocês quiserem saber mais, existe aqui um endereço sobre os Channel Masks disponíveis. Acerto as credenciais e a banda, que no caso é AU915. Faço aqui a inicialização em classe A e o ADR ativo, o Data Rate 2, e sem retries, sem confirmação, como eu disse naquele slide. Cadastro callbacks para me informar como que foi um envio ou a recepção e acabou a inicialização. A partir desse momento, tudo está orientado a callbacks, digamos assim, do LoRaWAN. Quando acontece uma recepção, se acontecer, ele mostra aqui, mas não faz nada com esses dados, e se houver um envio, ele me diz se houve um erro ou não ao fazer o envio. E, obviamente, quando eu quero transmitir, eu faço o uplink. E o uplink, ele formata o dado, o payload, numa estrutura de dados que eu já vou mostrar para vocês e envia. A estrutura de dados que ele monta é expressa aqui. Ele tem 1 byte para o ângulo de tombamento, logo em seguida 4 bytes para a latitude. Eu uso, sim, fui mais gastão aqui, tá? Eu utilizei 4 bytes para ter uma precisão bem bacana na localização, e também para o long. E é tudo Little Engine aqui, DCBA. Bom, feito isso, né, eu vou explorar um pouquinho mais agora as rotinas de localização, que é do GPS. Uma vez que eu obtenho as coordenadas, eu faço o parse delas para descobrir o lat long no formato que a gente está acostumado. Depois, eu formato aqui a linha, né, de GPS, é uma função para isso. E aqui a função principal é a de obtenção do lat long, onde eu comunico com o módulo, obtenho as strings que ele manda e faço o parse e tudo mais e obtenho a latitude e longitude. Então, basicamente, o GPS ele se resume em pegar as mensagens que vêm via serial, parsear e aplicar as correções necessárias para ter no formato que a gente está acostumado, que é aquele lat long daquele número que vai de 0 sei lá, 0 mais 90 menos 90 e assim por diante. Por fim, eu vou mostrar para vocês aqui a rotina de acelerômetro. O acelerômetro, né, os limites de operação dele, valor da gravidade, o ângulo de tombamento e tudo mais, é acertado, inclusive as frequências e tudo mais, é acertado nesse ponto H, o DF ACC giro. E também, obviamente, os protótipos, né, e os estados da máquina de estado. Nesse módulo, é bastante interessante eu mostrar aqui a inicialização comum dele, né, não tem segredo, simplesmente seto os thresholds, seto os ranges, o fundo de escala e tá feito. Mas o legal é aqui. Eu passo as componentes da IMU, né, que são o giroscópio, 3 eixos, e acelerômetro 3 eixos. Ele aplica todo o algoritmo de Mahoney, né, HRS, e no fim ele obtém os quaternions. E a função de obtenção de ângulo de Euler transforma esses quaternions em ângulos mesmo, ρ, pitch e yaw. Então é feita a fusão de sensor dos componentes de acelerômetro e giroscópio nessa função e é feito a conversão disso nos ângulos de atitude aqui.
Aqui tem a rotina de calibração do giroscópio e do acelerômetro, que basicamente o sistema inicia parado, ele considera que está parado e ele calcula o offset, ou seja, se ele está parado, o giroscópio deveria ser 0. Se der um valor diferente de 0, ele pega a média dessas flutuações e subtrai do valor atual. A mesma coisa para o acelerômetro. A gravidade tem que existir, os outros têm que estar zerados e ele aplica os offsets. E a máquina de estado, que é o último ponto que eu gostaria de se informar, ele tem 2 estados, que eu vou sempre alimentando com o ângulo mais recente e ele informa. O ângulo é maior que o limite, então ele deve passar para o estado de tombamento. Então, ele estava aguardando o tombamento, ele passa para o tombamento. E, analogamente, se ele está em tombamento e o ângulo continua em tombamento, ele não faz nada. E se o tombamento acabou, ou seja, foi menor que o ângulo de 40 graus que a gente definiu, ele volta para o estado anterior. Então, uma vez alimentando essa máquina de estado, ele consegue detectar se está em tombamento ou se saiu do tombamento, assim como está entrando em tombamento e assim por diante. Desculpe. Então, aqui é a parte interessante da coisa, né, que ele consegue, com uma máquina de estado simples, né, máquina finita de estados, determinar como ele funciona ali com os ângulos, determinar como ele está. Esse foi o software, né, embarcado, assim, os highlights dele. Ele está disponível, fique tranquilos, é bastante código, mas ele está disponível no GitHub. A gente vai dar um endereço já para vocês. Então vocês podem explorar e tirar dúvidas comigo. Agora, seguindo na parte de código, eu vou mostrar quando o dado chega na TagoIO. Então, ali a gente viu até agora o software, né? Como que o software embarcado no veículo opera, ele trabalha com os dados ali e gera o pacote, aquela estrutura que vai para frente, para a rede da American Tower, que depois passa nos distribuidores. Agora vamos ver o lado alto nível da coisa, que é onde é o parser e as coisas em nuvem. Eu vou compartilhar novamente aqui. Bom, o parse, uma vez que você cria o device na TagoIO, seguindo aquele procedimento dos sites que eu mostrei, você consegue construir uma função de parser. O que é um parser? Ele vai pegar aquela estrutura que enviou, que é o ângulo de tombamento, a latitude e a longitude, aquela estrutura de 9 bytes, né? 1 byte para o tombamento, 4 bytes para a latitude, 4 bytes para a longitude, e vai quebrar isso em variáveis aqui dentro do parser. Isso aqui é feito em JavaScript, né? Node.js. Então, eu faço a quebra desse pacote, né? Seguindo o endianness do pacote. Então, para 1 byte não importa, mas quando é a latitude e longitude, eu tenho que levar em consideração que é little endian, DCBA. Então, eu faço a quebra, né? Sempre informando nesse número onde é o primeiro byte do dado que eu quero informar. Então, começa sempre em 0 a contagem. O byte 0 é o ângulo de tombamento. O byte 1 vou dar um zoom um pouquinho maior aqui, pessoal. Vai ficar assim. O byte 1 é onde começa a latitude e o byte 5 é onde começa a longitude. Uma vez que eu tenho esses ângulos e também o ângulo de tombamento, eu comparo aqui também no parser se houve o capotamento ou não. Eu sei o ângulo de tombamento, né, que é 40, então se ele for maior que 40, eu gero um status textual, a gente já vai ver onde isso aplica, sinalizando a emergência, e caso contrário, eu sinalizo o veículo ok. Basicamente, um if-else. Uma vez que eu tenho todas as variáveis, que são essas 3 que eu filtrei, que é a latitude, longitude e o ângulo, e também o status textual do veículo, eu alimento a plataforma IoT com estas variáveis, de forma que eu consiga aproveitá-las nos actions, que a gente já vai ver, e também nos status e na localização, no dashboard e tudo mais. Então, a partir daqui, eu alimento a plataforma IoT TagoIO conforme os dados que foram recebidos. Então, o parser transforma um trem de bytes em informações estruturadas. Uma vez que ele foi parar aqui, vai ser possível, eu vou reduzir um pouco aqui, o zoom, vocês verem no dashboard, né, como que ele está. Aqui é a localização arbitrária que eu falei para vocês, não é onde eu moro. Aqui o ângulo de tombamento, que foi que eu testei há um tempo atrás,
E aqui o status, que foi uma emergência, houve uma emergência. Também dá para acompanhar ao longo do tempo como foi o ângulo, né? Esses widgets, que são cada elemento desses, são facilmente alteráveis e editáveis. Né? Você pode inserir, se você quiser, uma figura, um mapa, um display, gráfico de linhas, o que você quiser, que é bem na linha que o Thiago falou, né? no começo. Então, tá bem legal nessa... bem versátil aqui, dá para deixar um negócio bem bonito. Eu, como sou engenheiro e vejo as coisas quadradas, não ficou tão atrativo, mas vocês podem transformar isso de forma bem mais atrativa, né? E aqui caem os dados, né? E eu vou agora mostrar para vocês, além da exibição pura e simples, o que pode ser feito, né? Uma das primeiras coisas que podem ser feitas vou aumentar um pouquinho aqui, o envio de um SMS. Então, eu crio um action, onde eu posso, em função do device meu, informar quando o ângulo de tombamento é maior que 39, porque ele é 40 o limite quando houve, né, o problema. E eu envio um SMS para um certo número, né, onde, falando assim, alerta, né, o veículo tal capotou, verifique onde está. Eu poderia, se eu quisesse, colocar até as coordenadas GPS aqui. Eu simplesmente fui mais simplista. Outra possibilidade, né, é você fazer uma notificação aqui na Tago.io. Então, se a sua equipe estiver usando a Tago.io e ocorrer a condição de tombamento ou capotamento, que veio lá do device, é possível gerar uma notificação aqui na plataforma, para quem estiver usando, que houve um capotamento. A pessoa pode tomar uma ação também. Ou, de forma mais automática, se você possui um serviço de emergência ou um serviço de atendimento, né, de pronto atendimento, alguma coisa que seja possível integrar via web, é possível também, nessa integração HTTP, você fazer um post, né, para um endpoint com o dado que você quiser. No caso, eu posso aqui, nesse caso, eu simplesmente informei o número do device, fiz um post fantasioso aqui, né, inicialmente, para essa URL teste, e isso vai cair lá como uma requisição HTTP para o sistema que você quiser integrar. Então, com isso, você consegue fazer essa questão de integrar vários sistemas. É possível fazer também com MQTT, para quem deseja. Então, com base nisso, temos aqui toda a parte de nuvem, né, que eu preparei para o projeto. Eu vou agora fazer tentar fazer uma demonstração, tem sempre o efeito live, né? Vamos ver se vai funcionar. Vocês estão vendo a minha câmera, muito provavelmente. Um pouquinho mais para vocês aqui. Como vocês podem ver, esse é um carrinho, né? É um veículo de brinquedo. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou simular um tombamento, né? Deixa eu só deixar a tela aqui para ver se ele detecta. Sempre o efeito live, né? Pode não acontecer. Vamos descobrir, mas aconteceu, ó, deu certo. Eu virei o veículo, né? Ele tombou, né? E ali foi detectado um tombamento. E o ângulo, né, foi aqui acima de 45 graus. Então, houve o tombamento e houve o registro aqui. E aqui, ó, como, né, o Thiago destacou aqui, ele já gerou uma notificação para mim, e se eu tivesse aqui, né, ligado esses actions todos, eles estão só inativos, tá? O do SMS e o da HTTP. Mas se eu tivesse ligado eles aqui, eu receberia o SMS aqui no telefone, né? Ou também um alerta no endpoint HTTP. Então, como vocês puderam ver, ele detecta aqui, o dado saiu daqui desse carrinho, né? Ele foi lá para a ATC, para a American Tower, só refletindo o fluxo. Da American Tower caiu no distribuidor, né? Caiu no distribuidor LoRaWAN. O distribuidor redirecionou para a Tago e a Tago filtrou os dados, ou seja, parciou os dados e o exibia aqui. Então, esse fluxo aqui é o fluxo de ponta a ponta, onde você tem um dispositivo, né, um veículo aqui protótipo, mas que gerou um alerta que pode ser aplicado muito bem num veículo real. A demonstração eu acabei de fazer para vocês. E, para quem quiser, pode acessar o código-fonte completo desse projeto e do parser também, tá?
está no meu GitHub, né? PHF Bertoletti, /detector, tombamento, tananã. Vocês podem também, via QR Code aqui, acessar. Eu vou deixar aqui alguns segundos, para caso vocês queiram, mas só alertando, né, enquanto vocês escaneiam o QR Code, para funcionar isso, né, vocês devem seguir as instruções de preparação de ambiente, né, no sites que provavelmente está nas referências aí de links que o Emerson passou, vai passar para vocês, né? Se você não passou, Emerson, passa por gentileza os links, né, da documentação no chat do módulo, né? Aí vocês preparam o ambiente e vão conseguir utilizar o projeto sem problemas. E se vocês quiserem depois, podem falar comigo também, para obter esse link e tirar dúvidas. Agora, a parte boa da live aí, né? A parte dos sorteios. Nós temos aqui hoje, vamos sortear 30 livros meus, exemplares eletrônicos do meu livro, Conectividade LoRaWAN, Fundamentos e Prática, esse livro aqui. E 5 evalboards idênticas a essa que eu usei no projeto. Antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu livro, que é o alvo aqui, né, de um dos sorteios. O meu livro, né, chama-se Conectividade LoRaWAN, Fundamentos e Prática. Ele une anos de experiência que eu tenho com LoRaWAN, IoT, né, de forma a ser um guia, já um livro com conteúdo já com uma boa curadoria, com uma boa fluência ou progressão para quem não conhece LoRaWAN, saber o que é, ter propriedade de falar sobre, né, e entender sobre o LoRaWAN e também construir projetos com LoRaWAN. Ele vai, como o título sugere, desde os fundamentos e da teoria até projetos práticos. O livro possui alguns exemplos, né? Eles são bem acessíveis, muito bem documentados, né? Bem fácil de entender e bem completos também, sempre utilizando a conectividade LoRaWAN como conectividade principal ali. Os projetos estão na forma passo a passo, bem pausadamente, bem cadenciados. E o livro também cobre, né, tudo sobre a cobertura LoRaWAN no Brasil, então frequência de operações, normas, modelo de comercialização do LoRaWAN no Brasil, como ocorre, quais são os distribuidores e onde achar hardwares, onde achar transceivers, módulos LoRaWAN no Brasil, né, módulos homologados e tudo mais, você consegue encontrar ali. É uma referência completa para quem quer fazer projetos mesmo. E além disso, né, tem um detalhamento teórico e prático dos melhores hardwares, né, para conectividade LoRaWAN disponíveis no mercado. O RAC 3172, ele é mais recente que o livro, um pouquinho ali no meu conhecimento, né, mas ele trata também de vários outros módulos, então você pode seguir à vontade para ter referências boas aí para os seus projetos. O livro está disponível em formato físico e eletrônico, tá? Hoje vai ser sorteado o formato eletrônico. Ele é o único livro hoje em português que detalha o LoRaWAN, tanto no aspecto teórico quanto prático. E todos os exemplos do livro estão disponíveis no meu GitHub. Você pode acessar o projeto completo, simplesmente baixar, compilar, gravar, se você tiver o hardware por aí, e vai funcionar perfeitamente. E se você quiser saber mais do livro, basta você usar o QR Code aqui, eu acho que a minha imagem acabou tapando ele, ou acessar a landing page do meu livro, que é aqui pedrobertoletti.com.br, que é o meu site pessoal, né, conectividade LoRaWAN, aí liberaram aqui o QR Code, e vou dar um tempo para vocês escanearem, né, quem quiser escanear, e é um livro bastante interessante para quem gosta de uma pegada bem mão na massa, tá? É uma coisa que eu valorizo, uma pegada bem prática. O livro é bastante interessante para quem tem essa pegada também. Acho que finalizamos por aqui, passamos aí uns 3 minutinhos do horário, mas vamos ver se tem alguma pergunta aqui no Q&A. Sim, claro. Só um segundinho. Alexandre Ribeiro, quer pegar essa, Pedro? Opa, pode mandar. Você lê a pergunta, por gentileza? Vamos lá. Existe alguma limitação envolvendo o número de devices que poderão ser conectados a um gateway LoRaWAN? Se sim, qual seria? Aí parte dessa pergunta existe uma fórmula para o número máximo de devices em função de payload, SF, BW? Vamos lá. A limitação de número máximo por gateway, né, em termos de rádio LoRa,
você vai encontrar na especificação do gateway. Por quê? Existem gateways de 8 canais, 16 canais e assim vai. Esses gateways apresentam capacidades diferentes, né, de end-devices que podem se comunicar. Então, esse limite varia com o número de canais que você tem no gateway. Mas não só isso, varia também com a capacidade do seu network server. É possível ter um ou N network servers numa rede LoRaWAN, numa infra LoRaWAN, para a questão de load balancing e tudo mais. Então, a capacidade do seu network server também vai ditar qual é a capacidade de device que aquilo vai ser feito. Quando são projetos pequenos, né, soluções muito mais focadas, isso não é uma limitação. Agora, por exemplo, se for fazer um projeto de leitura de consumo de água numa cidade toda, aí você vai precisar de mais de um network server, mais de um gateway. Então, a estrutura é totalmente diferente. Então, assim, não existe um limite, né? Cravado assim em pedra. Você tem que ver o gateway que você vai utilizar, o número de canais e a especificação dele. Aí a segunda parte era referente ao questão de tamanho de payload? Isso. Existe uma fórmula para o número máximo de devices em uma função de payload? De devices, não. O que existe é a fórmula que eu conheça, a questão de airtime. No livro eu explico isso também, né? Existe um cálculo de airtime, que a mensagem, o tempo que a mensagem fica no ar, ele é totalmente dependente do spreading factor, que também é dependente do data rate, e ele também é dependente do tamanho do payload. Quanto maior o payload, mais tempo de airtime ele vai precisar. Então você vai ter que modificar o spreading factor para aquele airtime caber em 400 milissegundos, que é o padrão, a norma, o airtime LoRaWAN. Então, é um trade-off aí. No livro, né, eu mostro como calcular isso de forma... Né, mostro uma ferramenta de como calcular para ficar mais simples. E você coloca o payload lá e você consegue determinar qual spreading factor você precisa usar naquele determinado padrão LoRaWAN para poder ter a comunicação. Mas respondendo a pergunta inicial, em questão de número de devices e payload, eu desconheço. Legal, ótimo. Temos mais uma aqui do Manuel Sanches. Em termos de consumo, acha que um firmware que utilize semáforos e acorde o acelerômetro por interrupção apresente um consumo mais eficiente? Se a sua aplicação for simplesmente pegar um dado pontual ou alguns dados pontuais de acelerômetro, giroscópio, dados IMU, e enviar ou trabalhar com eles e dormir, sim. Porém, nessa aplicação que eu mostrei aqui, para o algoritmo Marrone, né, AHRS que eu usei, transformar o acelerômetro de giroscópio em ângulo, ele precisa ter uma alimentação contínua, digamos assim. Ele precisa estar alimentado o tempo todo pelo acelerômetro de giroscópio para ele conseguir ter uma linha do tempo dele lá e fazer o algoritmo e determinar o ângulo de acordo com a movimentação. Então, se você acordar um módulo, calibrar o acelerômetro, obter uns posicionamentos e dormir, você vai, e depois, a hora que você acordar, depois você acaba perdendo aquela referência. Então, para coisas pontuais, por exemplo, detectar vibração ou algo assim, sim, seria mais eficiente. Mas para esse tipo de coisa que eu demonstrei aqui, não daria certo. Excelente. Então, temos uma pergunta aqui também do... Vamos ver... Do Rodrigo Moreni. Pedro, você tem exemplos com o hack 3172 no livro? No livro, não, porque, sendo 100% honesto, eu não conhecia esse módulo na data que eu escrevi o livro. Eu conheci ele pouco mais ali de 6 meses ou um pouco mais depois, tá? Então, ele não tem exemplo no livro. Mas, com esse exemplo que eu publiquei para vocês, né, do veículo, você pode tranquilamente adaptar qualquer exemplo do livro para ele, porque o exemplo do carro que eu mostrei, do tombamento, ele mostra como configura o LoRaWAN, data rate, credenciais e tudo mais. Então vai ser basicamente adaptar essa parte, essa camada LoRaWAN, e o resto dos sensores conforme a sua necessidade, mas a parte LoRaWAN, que é o foco do livro, é bem simples de adaptar. Então, assim, embora não tenha, não é um impeditivo você utilizar o livro com ele. Legal, boa. Temos mais uma aqui
do Diego Silva. Como podemos otimizar a alocação de canais e gestão de tráfego em uma rede LoRaWAN altamente congestionada para garantir a eficiência da comunicação e minimizar as colisões de pacotes na Tago.io? Bom, vamos lá. Existem N técnicas para fazer esse tuning, né, do LoRaWAN. Vou citar algumas, né, do ponto de vista End-Device Gateway, que ajuda a não ter muitos problemas. O primeiro deles é você obedecer sempre o airtime. Então, é possível desrespeitar o airtime? Sendo honesto, sim. Você pode pôr o spreading factor 12 lá e vai com Deus, né? Mas não é correto, porque você estaria roubando ali tempo, né, de canal de outros dispositivos, que é o que eu imagino que você falou como colisão. Então, primeira medida ali que eu recomendo nesse caso, do lado ali do End Device Gateway, seria ajustar o data rate, o spreading factor, de acordo com as necessidades do seu projeto, tamanho de payload, airtime e tudo mais. Uma vez feito isso, né, é possível fazer um tuning na questão de canais, né? Você pode fazer um experimento lá, deixar rodando alguns dias, sempre alternando a faixa de canais. No caso do hacker, sempre de 8 em 8. Então, você pega o primeiro canal de 0 a 7, depois de 0 a 7, depois 8 a 15 e assim vai, e ver qual deles tem ali a maior taxa de sucesso, né? Menor perda de mensagens e tudo mais. E com base nisso você determina naquela região qual que é a frequência ou a faixa de frequências menos congestionada. E, por fim, você pode também fazer um fine tuning ali na questão de automatic data rate, né? Você pode desligar e fixar o data rate para sempre ter uma taxa para manter um link budget sempre em alta, né? Manter um link budget suficiente para ter uma maior chance de recepção. É uma forma também, porém, isso gasta mais energia, né? Conforme eu disse lá naquele slide. Se você ligar o data rate, ele vai alterando a velocidade de transmissão em função da proximidade com o gateway, com o ganho que vai recebido, né? Com o link budget. Caso você desligar isso, você vai estar sempre utilizando potência bastante. Mas é uma forma de fazer com que o dado chegue no gateway. Existem mais parâmetros, tá? Mas são bastante fragmentados. Eu espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, entre em contato comigo e eu respondo para você com mais detalhes, tudo bem? Legal, Pedro, excelente. E baseado na sua didática também, que foi assim, excelente, desde a explicação no começo, a apresentação, o case do começo até o final, surgiu uma pergunta interessante aqui. Você ministra cursos de LoRaWAN? Hoje eu não tenho nenhum curso formatado ou ministrado. Porém, se haver a necessidade, entre em contato que a gente conversa. Legal, excelente. Temos mais duas perguntinhas aqui, pessoal, e aí estaremos encerrando, ok? Então, temos uma pergunta do Luiz Sorrente. É possível conectar o módulo de forma híbrida entre LoRa privado e LoRa público? Bom, eu imagino que ele esteja falando do end device, ora conectar com o gateway privado, ora com o gateway público, né? Eu, honestamente, desconheço uma forma de manter essa conexão simultânea, né? Esse envio simultâneo para ambos. O que poderia ser feito é fazer algum esquema, alguma coisa, né, com os callbacks, para, se não houve a recepção ou confirmação de mensagem de uma rede pública, por exemplo, reiniciar o módulo LoRaWAN, né, alterando as credenciais para uma rede privada e ele tentar por ali. Então, seria uma tentativa e erro, né? Ou, de alguma forma, né, fazer com que ambos, não sei se esse é o caso de uso que ele falou, mas ambos sempre reportem ou joguem os dados, né, sempre nos mesmos application servers e network servers, se você tiver uma infra dedicada sua de network server e application server. Então, são duas formas de fazer isso. Então, do ponto de vista end device gateway, que eu conheço, né, essa questão da confirmação, repassando, né, tentou enviar no primeiro, não teve a confirmação, compõe novas credenciais, que é da rede privada, por exemplo, né, diferente da primeiro caso, que é a pública, e tenta novamente. Ou, se você tiver ambas as redes e o módulo vai escolher para onde ele vai mandar, se ambas direcionarem para os mesmos servidores, isso vai também dar uma interoperabilidade também. Eu espero que eu tenha respondido. Luiz, se eu não respondi, você entra em contato comigo depois aí, nós conversamos.
Legal, bacana. Aí temos a pergunta do João Vitor. Não entendi muito bem, João Vitor, mas talvez entre no contexto aqui do Pedro. Ele perguntou assim, Pedro, na sua visão, qual é o melhor kit de desenvolvimento para eventuais estudos e evolução no tema? Se a gente ter o livro e esse módulo da Hack, seria um excelente pontapé de start, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com o livro e com esse kit, você vai conseguir aplicar os conceitos do livro, mesmo sendo para módulos diferentes lá, como eu disse, né? Eu não tratei o Hack lá, mas você vai conseguir aplicar tranquilamente no módulo Hack e seguir usando. A grande vantagem do módulo Hack, né, é que ele é mais compacto, né? Ele possui a possibilidade para alimentação com bateria, painel solar, tem essa conectividade dos WizBlocks. Então, para você focar no LoRaWAN, que é o foco, né, o que interessa no assunto do livro, né, o que eu imagino que você queira estudar, é interessante você pegar um kit de desenvolvimento que abstraia o resto e deixe você focado no LoRaWAN. Nesse aspecto, né, faço das palavras do Thiago as minhas, o conjunto livro, mas o Hack seria uma ótima pedida. Legal, pessoal. Valeu, Pedro. Surgiu uma pergunta muito interessante aqui, Pedro. Transmitindo o mesmo pacote, com a mesma latência, o LoRaWAN com data rate 0 é mais econômico que o NB-IoT? Olha, NB-IoT eu conheço muito pouco. Eu não sei te responder essa. Desculpa, essa eu vou ficar devendo. André, ficamos te devendo essa daí. Legal. Beleza. Show de bola. Eu vi que não temos mais nenhuma pergunta aqui. Parece que deu certo aí. Luiz atendeu a pergunta. Show de bola. Legal, pessoal. Acho que fechamos por aqui, então. Novamente, Pedro, Emerson, gostaria aí de agradecer a presença de vocês, né? Acho que esse foi um webinar, assim, 100% positivo, trazendo aí essa experiência para o nosso time aqui no Brasil, né? Para a gente ganhar aqui no mercado e entender bem sobre LoRaWAN, como que a gente pode construir diferentes soluções. E vendo assim na prática uma solução ponta a ponta, definitivamente traz ali perspectiva para muitos que estão aí passando por esses passos agora, né? Aprendendo sobre a plataforma, sobre o protocolo, sobre o hardware, né? E trazer nós três aqui, né? Que explicamos aqui em partes como funciona, né? Então, fica o meu e-mail disponível também para contatos, para quem quer saber um pouco mais, quer conversar com o Pedro, quer conversar com o Emerson, né? Manda um e-mail para mim, a gente abre essa linha de comunicação, entende bem como está sendo o projeto e traz para dentro para identificar as possibilidades, avaliar como a gente pode ajudar. Mas, novamente, obrigado, Pedro, obrigado, Emerson, pelo tempo de vocês. E fico no aguardo de todos para o e-mail de vocês para estar enviando o livro e as placas da Hack. Ficam abertas aí as considerações finais, Pedro e Emerson. Quer começar, Emerson? Bom, obrigado aí mais uma vez, Pedro, né? Ficou muito show de bola. O pessoal acompanhando aqui, também o pessoal, né, dando um feedback bem positivo, né? E, Thiago, também obrigado, né? A plataforma da Tago aí é bem flexível, já traz, né, bastante coisa para o nosso usuário, né? Já poder tá com isso em tela, já em produção e conseguir escalar aí de uma forma bem prática. É sempre bom, né, ter aí o apoio de vocês. E obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Beleza. Pessoal, agradeço muito ao Emerson, ao Thiago, o pessoal da Tago, Fábio, Marcelo e tudo mais. Muito obrigado mesmo. E agradeço a oportunidade aqui de apresentar o projeto para vocês. Se algo não ficou claro, quem está assistindo pode falar comigo depois, eu explico com a maior paciência do mundo. Eu quero que fique bem claro, quero que fique tudo certinho, né? Agradeço aí quem assistiu. Se você está assistindo isso aí numa gravação depois aí quiser falar comigo também, sinta-se à vontade. E, novamente, muito obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Esse vídeo vai estar disponível na nossa página de eventos em alguns dias. Então, vocês sempre podem vir rever os comentários, os tópicos, as perguntas no Q&A.
E vamos por aí. Agradeço ao tempo de todos, uma boa noite. Excelente aí final de terça-feira. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.